Quais são os erros fiscais que a sua igreja deve evitar? Olá, eu sou Murilo Tasca, você está no canal G Tasca e nós estamos aqui sempre levando para vocês conteúdos sobre organizações religiosas, sobre igrejas. E esse é o melhor vídeo que você vai assistir sobre esse tema. Quais são os erros fiscais que a sua igreja deve evitar? Todos. Por mais que a sua igreja ela tenha a imunidade de imposto, ela não tem imunidade, ela não está desobrigada a entregar as obrigações acessórias. Então, para que você possa, aí é uma questão de caminho. Para que eu possa entregar a obrigação acessória, eu tenho que ter uma contabilidade. Para ter uma contabilidade, eu preciso ter um contador especializado em igrejas. Então, primeiro, quais são os erros? Todos. Eu preciso entender que eu preciso de um contador especializado e preciso entender também que a imunidade ela é de imposto. Entendendo isso, a gente já sabe que a igreja ela tem imunidade de imposto. Mas, peraí, Murilo, e o restante? Olha só, a gente tem que entender que o tributo ele se divide em 5 partes. Nós temos dentro do tributo os impostos, contribuições especiais, taxas e empréstimo compulsório. Somente o imposto, a igreja ela tem imunidade sobre taxas, contribuições especiais, sobre empréstimo compulsório, nada disso a igreja tem imunidade. As taxas são taxa de lixo, taxa de iluminação, que muitas das vezes vem no carnê do IPTU, e aí a pessoa até se confunde, poxa, mas a igreja tem imunidade. A prefeitura não vai fazer um carnê apenas para as organizações religiosas. Ali dentro, quando você vai abrir, você vai ver que o imposto predial, territorial, urbano, que é o IPTU, está ali como imune, vem zerado. Mas vai vir a taxa de iluminação, a taxa de coleta de lixo, isso aí é normal e a igreja tem que pagar. As contribuições especiais, por exemplo, o INSS sobre a folha de pagamento. A igreja não tem imunidade sobre isso. E os empréstimos compulsórios, que isso aí são casos específicos quando o governo, certos de alguma lei voltada para isso, ele pode vir e pegar. Mas aí é uma outra situação, raramente isso acontece. Nisso, as igrejas não têm imunidade, apenas sobre imposto. 3. Para a área de imposto, realmente, as igrejas elas não são fiscalizadas. O Estado vai fiscalizar o que ela não tem direito? Não tem lógica, porque diferente do terceiro setor, não entra na base de cálculo. No terceiro setor, quando aquela ONG ela tem a utilidade pública, ela tem direito, ela conquistou a isenção, que são duas coisas diferentes, isenção é uma coisa, imunidade outra. A imunidade ou você é ou você não é, ou você nasce imune ou não. A isenção não, a isenção você vai buscar. Então, a isenção, a receita daquela ONG, ela entra na base de cálculo e ali na hora vai o governo, o Estado, ele vai dar isenção sobre aquilo que aquela ONG conquistou. A imunidade não, nem entra. Então, sobre o imposto, a igreja ela não é fiscalizada, não tem o porquê. Agora, sobre taxas, contribuições especiais, o restante do tributo que eu expliquei no item anterior, a igreja pode sim ser fiscalizada, ela pode receber uma fiscalização do Ministério do Trabalho e aí você tem que estar com tudo em dia, social, RAIS, você tem que estar com a parte documental dos empregados, todos eles registrados com a CLT, quadro de horário, enfim, toda aquela burocracia que a CLT ela exige que qualquer empresa, e a igreja não é diferente disso, ela tem que cumprir. 4. Talvez o erro mais grave e que acontece isso muito. Aqui na G Tasca a gente já pegou dezenas e dezenas de vezes. A igreja começa pequenininha ali, o líder, o pastor, ele não tem uma orientação, muitas das vezes não tem condição de ter essa orientação. E o que faz? Ele tem na mente dele que ele precisa ter um CNPJ. Não tem que ter um CNPJ, tem que ter um CNPJ, achando que a igreja só existe por causa do CNPJ. Não é, a gente tem que desmistificar isso. A igreja ela existe por si só, é um grupo de pessoas que comungam da mesma fé. Isso é a igreja. Ela vai pegar apenas o reconhecimento depois, fazendo o estatuto social e tirando o CNPJ. Mas não é o CNPJ que define se é uma igreja ou não é. Diferente do terceiro setor, do segundo setor, que aí sim tem que ter autorização e só começa depois que você tirou todos os documentos. Mas as igrejas não. A igreja ela existe por si só. Então não tem que se falar, o CNPJ. E aí o que na maioria das vezes que a gente pegou aqui? Pastor ali preocupado, achando que tem que ter o CNPJ para ser igreja, tirou o CNPJ. Mas não tem o auxílio de uma contabilidade e deixou o CNPJ parado. E as obrigações começaram, até que o CNPJ ficou inapto por falta de entrega de obrigações
obrigações. E para entregar obrigações acessórias no Brasil, apenas um contador habilitado pode fazê-lo. E de preferência, eu falo isso sempre, especializado em igrejas. Quinto, não contratar um contador ou uma contabilidade especializado em igreja. Eu falo isso sempre aqui nos vídeos, vou falar, não me canso de falar, porque é uma realidade. Se você está com uma dor no peito e vai para o hospital e tem um médico cardiologista e um ortopedista, você quer ser atendido por um cardiologista, é lógico. Mas o ortopedista deixou de ser médico? Não, é médico também. Mas o especialista aqui na dor que eu estou sentindo é o cardiologista. Então é claro que eu quero ser atendido pelo cardiologista. Na contabilidade não é diferente. Você pode ter um excelente profissional ao seu lado aí na sua igreja, que ele é muito fera em construção civil, em indústria, comércio, prestação de serviço. O cara é fera, mas não entende de organização religiosa. Então ele tem duas decisões a tomar. Ou ele se especializa, ou a igreja procura uma contabilidade especializada em igreja. E por fim, 6, talvez uma das mais complicadas na hora de ter que tomar uma decisão é enviar as declarações zeradas porque precisa cumprir prazo. Se a igreja não tem movimento, ok, vai entregar sem movimento, ou vai entregar inativa, aí depende da situação da igreja. Mas se a igreja tem movimentação, se a igreja movimenta banco, movimenta receita, não pode entregar uma obrigação acessória zerada. Mas, Murilo, vou perder o prazo. Precisa planejar. É um erro muito crasso e que pode trazer um risco fiscal muito grande para as igrejas. É você entregar a obrigação acessória zerada. E depois você pode retificar e fazer? Pode. Mas não é interessante, não é bom para a organização religiosa que isso aconteça. Então é você planejar. Hoje em dia, toda a nossa contabilidade é fechada por trimestre, em dia. Com isso, quando chega final do ano, a gente fecha a contabilidade geral e só vai alimentando as obrigações acessórias, uma coisa e outra que precisa ajustar, conversar, rever, mas é mínimo. Você deixar para fechar em cima da hora uma contabilidade de um ano, muito perigoso. Então, não entregue uma obrigação acessória zerada. Isso pode trazer um problema muito sério para a sua organização religiosa, ok? Então, esse é o vídeo de hoje. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o nosso Brasil, abençoe a sua igreja. E nós, da Getasca, estamos aqui à disposição para ajudar você, pastor, pastora, qualquer dificuldade que você tenha. Qualquer dúvida que tenha, deixa aqui nos comentários, compartilha. Inscreva aqui no canal para que semanalmente você receba vídeos de qualidade, de utilidade pública. Mas se a sua dúvida ainda é mais profunda, aqui embaixo tem o contato da Getasca. Você vai falar com um dos nossos consultores para que a gente possa cuidar de você. Deus abençoe você.